tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso na Star Mind, Consciência e Prosperidade ao seu alcance. E hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a escala de ponto de atração e o mapa da consciência, que no final das contas é mais ou menos a mesma coisa. E o que tudo isso aí tem a ver com a minha prosperidade? Tudo a ver, gente. Então eu vou começar explicando esse assunto, que é um assunto um pouco complexo, um pouco polêmico, muita gente não aceita, muita gente não entende, mas ele tem tudo a ver e está extremamente alinhado com a prosperidade, beleza? Sendo assim, lembra da história do subconsciente, que é a parte do consciente seu que fica guardado um tantão de informações desde a época que você nasceu, desde a época intrauterina e de épocas da sua genética, né, dos seus antepassados, digamos assim, né? E essas informações, elas ficam impregnadas no subconsciente. E a gente considera hoje em dia o subconsciente como se fosse um computador nosso do corpo, e ele determina a direção que você está seguindo se você estiver no piloto automático sem as devidas consciências e sem a devida consciência, né? E sem a transformação necessária para levar você aonde você quer chegar na prosperidade, nos seus objetivos, na realização dos seus sonhos e no ajudar o mundo a ser um local melhor, tá? Eu vou iniciar a palestra falando... Opa, perdão, entramos num lugar aqui. Eu vou iniciar esse vídeo falando sobre uma frase que é bem filosófica, mas tem muito a ver com o vídeo de hoje. A pessoa que você é hoje já conquistou tudo que poderia conquistar. Se você quer conquistar novas coisas, precisa se transformar em uma nova pessoa. Perfeito, gente? Por isso que eu estou falando do subconsciente. Porque o subconsciente, nosso, como ele é o computador que gera as atividades nossas no piloto automático, e ele está impregnado de coisas que você quer queira, quer não, coisas que você escuta no dia a dia, que você vê no dia a dia, que você impregna ele com essas informações, tá? Essas informações, elas podem ser boas ou ruins. Porém, nós, como seres humanos, educados do jeito que nós somos, nesse meio, com as mídias sociais, com as mídias de TV, de rádio, de jornal, dessas coisas, principalmente a minha geração e gerações anteriores que não tinham acesso à internet, e mesmo quem tem acesso à internet e que também busca conteúdos que não têm a ver com polaridades positivas, está impregnando o subconsciente de informações que são negativas e que fazem você andar no piloto automático rumo a coisas que você não quer por causa da negatividade. Ou seja, por exemplo, se você está num local e está passando jornal, alguma coisa, você não está prestando atenção no jornal, mas aquela informação que é falada, o tom de voz que é falada, a vibração do conteúdo que é falado, o seu subconsciente absorve ele, impregna dentro de você. E de tanto escutar aquilo todo santo dia, as novelas, noticiário, músicas depressivas, músicas que baixam a sua frequência, o que acaba acontecendo? Você fica impregnado de quantidade de informação negativa dentro de você, tá? E quer queira, quer não, isso acaba gerando o seu piloto automático, tá? Sendo assim, a gente precisa verificar direitinho quais são as informações que estão entrando dentro de você e impregnando você. Ok? Tomar muito cuidado, por isso que a gente sempre escuta falar, orai e vigiai, quer dizer, você reza, você ora e vigia o que está entrando dentro de você de conteúdo que de repente não seja
alinhado com o seu propósito de vida. Vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Vou mostrar para vocês, deixa eu só buscar aqui, uma escala que a gente tem de frequência energética. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês, que eu acho que vai ficar melhor. Tá aqui, ó. Compartilhar tela. Muito bem. Ui, o que é isso aqui? Interromper compartilhamento? Não, tô querendo isso aqui na frente. Joia. Muito bem. Pessoal, estão vendo essa tabela aqui? Essa tabela, ela vai mostrar a frequência que é o campo eletromagnético que a gente tem ao redor da gente, que é estabelecido pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações coerentes com o que a gente busca na vida, tá certo? Sendo assim, deixa eu explicar um pouquinho a história do campo eletromagnético e tudo isso que eu estou falando para vocês, do subconsciente, dos jornais, das informações que impregnam a gente, inclusive no nosso tipo de educação, tudo, tá? Tudo, normalmente ela tem a ver com estas polaridades aqui, tá? Pouco com essas polaridades, mas mais com estas polaridades. O dia a dia, ele circula, né, da maioria das pessoas, nestas polaridades aqui. Mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Campo eletromagnético, a física já comprova isso, estudos de psicologia falam sobre isso, do mapa da consciência, estudos de coaching falam sobre isso. Então, é um montão de coisa. Tem a medicina integrativa também fala sobre isso, o quanto as emoções afetam a sua própria saúde, tá? E isso é muito estudado no Oriente, na China, na Índia, na Alemanha, em alguns lugares aí da Europa e tal, tá? Mas aqui no nosso Ocidente, a gente ainda não está muito aberto, principalmente a parte da medicina, ainda não aceita muito bem essas comprovações científicas e essas pesquisas que estão sendo geradas e já tem muito tempo lá no nosso Oriente, ok? Tem bastante coisa nos Estados Unidos disso, na Europa, você já acha bastante informação sobre isso. Então, nada do que eu estou falando, eu estou inventando. Isso é tudo comprovado cientificamente. E a nossa medicina e a parte biológica e tal, ela só leva em consideração nós como seres humanos como parte biológica de células e tudo mais. Não, quando chega no átomo, o elétron, ele para por ali, não aborda muito mais a fundo isso, né? Porque se ele reduzir, ele chega no fator de energia, que nós somos compostos por energia, no final das contas, e isso a física, a parte da física que chama física quântica, já comprova isso de milhares de maneiras, com milhares de experimentos e tal, tá? Sendo assim, a parte da medicina estuda a parte biológica e estuda também a parte química, né, das reações químicas do nosso organismo. Porém, eles deixam de lado a parte da física. Talvez porque na época, na hora que desenvolveu isso, não tinha microscópios tão potentes e talvez por outros motivos que talvez você já saiba, porém não vou abordar isso nesse vídeo, porque não é o assunto, não é o objetivo, tá? O objetivo aqui é orientar e te dar consciência dessa informação. Então, sendo assim, quando a gente pensa alguma coisa, a gente gera um campo elétrico, isso é provado já na física, tá? E em alguns setores da medicina integrativa. Você gerou campo elétrico de energia. Quando você sente alguma coisa, você gera magnetismo, você vira imã, campo elétrico, magnético, elétrico, magnético, elétrico e magnético, tá? Então, o coração é super importante nesse processo por causa das emoções. E
tem a parte das ações, porque você fazendo as ações coerentes e equilibrando o pensamento com a emoção, então tudo alinhado para onde você quer ir, para o seu norte, né? Você vai melhorar e muito esse campo eletromagnético seu, ok? Estou querendo dar um zoom aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente ver se fica melhor. Só que aí eu vou cair na situação que... Só um minuto, gente. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Aí, muito bom. Ótimo. Ficou jóia aí. Então, você tem o campo elétrico, o campo magnético, que é o que atrai, e as ações. Se tudo isso estiver alinhado, você consegue atingir os seus objetivos, os seus sonhos, as suas realizações, principalmente se já tiver alinhado com as polaridades positivas que a gente tem aqui, que é estar alinhado e conectado com Deus, né, que a gente chama, com a matriz divina, com o universo. Aí cada um tem as suas filosofias e vai acreditar no modo que é melhor para ele, tá? Mas entendendo isso, o que acontece? Você acaba conseguindo manifestar fisicamente o que você tem vontade de realizar, certo? E o que tem a ver o subconsciente com tudo isso aí? O subconsciente é ele que vai determinar e ajudar você a manter os teus pensamentos mais focados na polaridade positiva das frequências e não na polaridade negativa. Vou dar um exemplo para você. Então, vamos supor que você passou por uma situação super desagradável esses dias, algo que te gerou raiva, que te gerou vergonha, que te gerou culpa, e você ficou remoendo aquilo 2, 3 dias, 4 dias, não dormia direito, ficou uma semana pensando naquilo, aquilo te deixou down, tal, né? Tudo isso aí, quanto mais você foca em algo, você ficou pensando, mesmo sem querer, você ficou pensando naquilo. O que o universo acaba entendendo de você sobre isso? Que você quer mais daquilo, porque você está emitindo tanto pensamento quanto sentimentos estão muito ruins, sabe? Aquele pesar e sentimento ruim e tal. Aí você emana para o universo e ele acaba te entregando mais do mesmo. Por isso que eu falei, você já atingiu todos os resultados que podia sendo você mesmo. Agora, se você quiser resultados diferentes, precisa se transformar. E então, o subconsciente seu, como está impregnado de informações que são todas deturpadas no seguinte sentido: sofrimento que você vê na TV, nos jornais, nas novelas, dor, angústia, roubo, crime, tudo polaridade baixa. Aí ele vai ficar, assim, a sensação dele é de polaridade baixa. Mesmo que aconteça algo maravilhoso, você não consegue enxergar porque a sua frequência, a sua polaridade, seus pensamentos estão voltados para a parte baixa da vibração, da frequência energética, tá? E sendo assim, se a gente é um campo eletromagnético, a gente atrai as mesmas sensações. Na verdade, não é que a gente atrai, a gente cocria. Falando nisso, eu quero agradecer às pessoas que me proporcionaram esse conhecimento maravilhoso, tá? Que é a Elaine, a Patrícia e o Bruno. Muita gratidão por essas informações. Adoro e gosto muito de pesquisar sobre esse assunto aqui, que eu acho que faz toda a diferença para você entender por que de repente a tua vida tá desse jeito e que você tem a capacidade de transformar isso, se assim você o quiser, tá? Sendo assim, então se você sente vergonha e fica pensando em vergonha, você vai emitir energeticamente através e atrair para você uma frequência de 20 Hz. 20 Hz é baixa frequência dela, tá? Então a vergonha, a culpa, a apatia, o pesar, que é sofrimento, mágoa, tudo isso aqui, ó, frequência 75,
O medo, frequência 100, tudo isso aqui são polaridades baixas. Quando você sente aquilo, pensa naquilo, passa algum intervalo de tempo ou não, às vezes até rápido, acaba acontecendo mais daquilo ali, tá? E se você se falar assim, nossa, eu não estou pensando nada disso, talvez você conscientemente não esteja, mas o seu subconsciente, com as informações que estão impregnadas nela, pode estar manifestando isso e com certeza está, tá? E se você convive num local aonde também as ideias e tudo mais são mais polaridades negativas, reclamação, sofrimento, dor, doença, só as coisas giram em torno disso, mais ou menos, escassez, falta, né? Aí você vai acabar cocriando mais daquilo ali, tá? Claro que você não cria sozinho, porque por isso que eu estou falando cocriando, porque quem cria é o criador do universo, dos céus, da terra, que a gente chama de Deus, ou né, tem gente que não acredita nele e chama ele de um outro modo, como o universo. Ok, isso aí depende da crença de cada um, tá? Mas, enfim, é isso, é ele que cria, mas você tem o livre-arbítrio de escolha. E aqui está a história do seu livre-arbítrio de escolha. E consciência, quando você tem consciência dessas informações que eu estou te falando e do quanto isso interfere no seu dia a dia, na sua vida, e em tudo que você realiza ao seu redor, isso fica muito mais claro. É óbvio que não é uma coisa fácil e mágica de se fazer, né? Porque você é ser humano, assim como eu, e nós temos um dia a dia cheio de desafios, mesmo você estando em polaridades mais altas, você tem dia a dia cheio de desafios, né? Aí a gente vê os grandes mestres da nossa história, Jesus, Maomé, todo esse pessoal aí, Moisés, né? Abraão, todos esses que são citados em livros religiosos, falando dos desafios que eles tiveram e do jeito que foram superados isso por causa da conexão com Deus, né? E claro, naquela época a gente não tinha os estudos e essas informações que nós temos hoje, certo? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Voltando aqui para as frequências de energia, a raiva, por exemplo, ela tem 150 Hz de frequência. Então, é uma frequência baixa, tá? Você consegue cocriar as coisas que você deseja, claro que se estiver alinhado com as coisas divinas, né, que é o bem, o amor, alegria, felicidade, ajudar ao próximo, compaixão, gratidão, tudo isso é parte superior, são polaridades positivas, né? Então você consegue cocriar isso a partir destas polaridades da aceitação, razão quer dizer pensamento, ter razão no pensamento, junta ele com a sua emoção, que é o amor, tenha a alegria em tudo que você faz, e isso vai te gerar paz. Aí as coisas começam a acontecer rápido, entre aspas, claro, né? Porque depende das oscilações desse campo e tudo, mas as coisas acabam se manifestando com mais rapidez e mais eficiência na sua vida, tá? Isso tem tudo a ver com a abundância, com a prosperidade, que também estão nessa polaridade aqui superior. Certo, gente? Então, ó a frequência da paz, 600. Ó, a alegria, 540. Alegria, ela manifesta tudo. Num vídeo anterior, eu falei sobre alguns pensamentos milionários, né? E um deles que eu citei é a alegria, o sorriso no rosto. Isso é a frequência, uma das frequências mais altas que tem. E é o maior presente que você pode dar para alguma outra pessoa que convive com você, que está no seu dia a dia. Olha o poder disso, né? Então, é muito interessante, profundo e
É bacana demais. E a transformação tá por aqui, tá, gente? Esse é o ponto de transformação que a gente consegue para conseguir realizar os seus sonhos, ajudar mais, transformar esse planeta num local melhor para todos viverem, tá? Cada um fazendo a sua parte, porque equilibrar todo esse campo eletromagnético nosso não é fácil no nosso dia a dia. A gente, como ser humano, tem tendência a reclamar, tem tendência a julgar os outros, tem tendência a uma série de coisas que estão aqui, ó, na polaridade negativa. Tem tendência a ter raiva, principalmente quando você está no trânsito dirigindo. Tem medos, aparecem medos do nada, começa a dar medo disso, medo daquilo, por causa de alguma situação. Então, são os desafios. Mas a ideia é superar tudo isso aqui para poder subir aqui. Ou tentar se manter o máximo nessas polaridades sem cair para cá. É um belo desafio para a gente aí, né? Então, é isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algo aqui que eu consigo compartilhar com vocês dos estudos. Eu acho que eu já vou levar vocês lá na outra tabela. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Essa aqui é uma escala de pontos de atração, que tem a ver com a lei da atração, né? Essa escala de ponto, ela fala de alguns sentimentos que eu mostrei mais ou menos com os hertz e as frequências na outra tabela, tá? Mas o resumo daqui é o seguinte: essa escala 0 é onde a gente tem monotonia e comodismo, tá? Então, se a sua frequência, seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações estão relacionadas com esta região aqui, que é a polaridade negativa, tá? Perfeccionismo, curiosidade em excesso, daquela história de você querer cuidar da vida do outro e não da sua, tá? Rebeldia, ansiedade, futilidade, posse, ciúmes, depressão, algo que seja uma paixão febril, assim, vícios, raiva, rancor, ódio, vingança, vergonha, tudo isso são polaridades negativas. Então, às vezes, você está aqui na posse, no ciúmes, e você aumentou um pouco a sua frequência e foi para o perfeccionismo e curiosidade. Então, você subiu aqui, você elevou aqui a sua frequência. O que acontece? Depois de um intervalo de tempo, se você não fizer a limpeza desse seu subconsciente, a consciência que essas coisas existem na sua vida e tentar polarizar ou fazer exercícios, né, de limpeza desse subconsciente para conseguir subir aqui, você só vai conseguir realizar coisas nesta escala na sua vida, tá? Você não consegue, caso você esteja aqui na parte negativa, realizar coisas, incluindo abundância, prosperidade, essas coisaradas, aqui, tá? Por quê? Porque a frequência não bate. O positivo, que é a coisa mais plena do mundo, não bate com a negatividade, tá? Deu para entender um pouco? Então, para que você consiga fazer as coisas acontecerem com mais fluidez na sua vida, precisa deixar o seu campo eletromagnético mais positivo, eliminando pensamentos negativos, eliminando crenças negativas, eliminando julgamento, eliminando reclamação, e a gente reclama, tá, gente? Inclusive a gente que estuda sobre essas coisas e que tem consciência, quando você percebe, porque o teu subconsciente está impregnado disso, e ainda mais pessoas que já são um pouco mais maduras, tipo eu, assim, que está há séculos pensando do mesmo jeito, o que acontece? A hora que começa a entrar no piloto automático, alguma atividade do dia a dia, você percebe que você está reclamando. Pequenas coisas. Aí que tá. Tendo a consciência, é a primeira coisa, você já muda o hábito, já fortalece isso para que você tenha pensamentos mais positivos e você consiga estar numa escala mais positiva e
co-criar junto com o Criador coisas mais positivas para a sua vida, para o planeta e para todos nós ao redor. Muito bacana, né? É uma filosofia muito interessante, da qual eu sou muito fã. Deixa eu interromper aqui. Espero que tenha ficado claro, porque é um assunto bem assim, ele não é novo, já é estudado há muito tempo, porém é pouco abordado no nosso dia a dia esse assunto, e a maior parte das pessoas nem sabe que isso existe, que tem a ver e que tem tanto significância assim na vida da gente, mas tem, tá? Então, um exercício muito bacana que eu costumo fazer para poder ajudar a limpar esses pensamentos, essas emoções negativas, tudo mais, consiste, quando eu acordo, né, todos os dias, primeira coisa, uma respiração profunda, porque a respiração profunda, independente de como foi sua noite de sono, do momento que você está, ela deixa você numa zona mais neutra. E a neutralidade, ela faz com que você fique, não fique emanando ou fique criando polaridades negativas, raiva, culpa, rancor, medo, essas coisas aradas aí, tá? Respiração profunda. Por isso que as pessoas, quando meditam, acabam deixando esse pensamento e esse subconsciente dela mais limpo, tá? Feito isso, sorria, que a melhor coisa que tem é você sorrir, o que isso demonstra alegria, alegria por você estar vivo, alegria por mais um dia de vida, alegria por você estar saudável. Mesmo que não esteja tão saudável assim, você pode agradecer pela saúde que você tem, tá? Isso não tem a ver com a realidade ou não, tem a ver com o tipo de pensamento que você está criando na sua cabeça, tá? Sendo assim, ficou tranquilo, ficou mais saudável, ficou bacana, né? Mais positivo, você pode, depois de fazer as suas orações, a sua conversa com o universo ou conversa com Deus, pegar um caderno e olhar na frente do espelho, assim que você acordar, tá? Depois que fizer a sua respiração, sorrir e agradecer por mais um dia de vida, conversar, fazer seu bate-papo com Deus, suas orações, sua conexão divina, ler as frases que você quer realizar na sua vida naquele dia. Por exemplo, estou feliz e grato agora que fechei um novo contrato. Estou feliz e grato por eu ser saudável. Estou feliz e grato por eu ser amorosa. Estou feliz e grato por eu ser realizadora. E eu sou realizadora. Eu sou amável, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou próspero. Todas essas frases, elas vão impregnar na sua cabeça, e quanto mais você repetir, mais elas impregnam, mas elas viram uma verdade, e aquelas emoções que você tem negativa vão indo embora, sendo substituída por essas, tá bom? E veja aonde você tem maior dificuldade, aonde você se considera, sei lá, não merecedor, ou você pode escrever o oposto e falar isso, porque aí você vai limpar cada vez mais essas emoções negativas de dentro de você e conseguir prosperar e fazer o seu campo eletromagnético ajudar você a cocriar coisas positivas. E é isso. Além disso, você também pode buscar, lembra das frequências que eu falei, dos sentimentos? Música, ela ajuda a neutralizar essas frequências e até elevar, porque a música, ela é um campo, ondas, né? São ondas, e essas ondas, elas entram, assim como o jornal, como as informações que você escuta em TV, vê em, né, noticiários, em filmes, em novelas, entram e impregnam, a música também. E existem músicas que têm a frequência do amor, músicas que têm frequência da alegria, músicas que têm frequência da positividade, da paz. Busca lá no Google, no YouTube, né? Você vai conseguir localizar
frequenciais, né, que tem o campo eletromagnético similar ao que você está buscando. Quando você escuta isso, ele já também deixa você mais sereno, mais tranquilo, mais calmo, mais grato, tá? Depende da polaridade que você está buscando aí, né? E isso te traz paz e ajuda você a cocriar coisas melhores e até ter relacionamentos e uma vida mais saudável ao seu redor, tá bom? Muito bacana, espero que tenha ajudado. São informações novas aí, bem, para muita gente isso é muito novidade, tem pessoas que já estão estudando isso há algum tempo, pode ser que não seja tão novo assim, mas é uma coisa que tem feito muita diferença na minha vida e eu quis compartilhar com vocês porque só tem trazido coisas boas, positivas. E você é capaz de transformar o mundo, transformando você em primeiro lugar. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!